Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Luan do futuro. Eu dei uma voltadinha aqui no passado para falar para você que esse vídeo é o terceiro vídeo da série do qual eu falo como foi a minha estadia no INCA, como foi ficar lá, como foi a cirurgia e o pós-cirúrgico. Então, já deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, se acomoda que esse vídeo tá bem legal. Valeu! No vídeo de hoje eu vou falar como é que foi o pós-cirúrgico, como foi a adaptação a essa nova realidade, porque é bem diferente quando você acorda de uma cirurgia na qual você está com um rasgo, literalmente um rasgo, do início do final do seu peito até o final da barriga, né? Literalmente a barriga toda rasgada. E então, assim, foram muitas coisas que aconteceram, muitas reviravoltas, muitos medos e receios, e eu vou estar contando isso hoje pra vocês. A primeira noite depois da cirurgia foi um pouco complicada, porque, como eu disse, eu tive um rasgo literalmente do peito aqui até o final da barriga, abaixo do umbigo. E eu levei 21 pontos por fora e mais muitos por dentro também, que tem pontos internos e pontos externos. Os internos são absorvidos pelo corpo e os externos depois a gente tem que tirar. Então, assim, foi uma questão bem diferente, porque você só percebe que você usa o abdômen para tudo quando você tá com uma cirurgia no abdômen. As mulheres que fazem abdominoplastia sabem bem do que eu tô dizendo. Porque, cara, para você levantar a perna, você precisa do abdômen. Para você levantar o braço, você precisa do abdômen. Para você olhar para trás, você precisa do abdômen. Você movimenta essa musculatura do abdômen. Então o abdômen é para tudo. A musculatura do tórax e abdômen você usa para tudo na sua vida. E eu só descobri isso quando eu fiz essa grande cirurgia. Na primeira noite eu acabei não conseguindo dormir muito bem. No último vídeo eu cheguei a falar que eu estava com o catéter pelidural. E esse catéter ele era um pouco, ele é pulsionado na minha medula espinhal e ele ficava injetando de tempo em tempo morfina diretamente na minha coluna ali, para eu não ficar sentindo as dores realmente da cirurgia, né, em si, porque, como eu disse, foi muito movimentado. No vídeo passado eu coloquei fotos do tamanho do tumor, era um tumor de 14 centímetros, então era muito grande. Isso dentro de mim, então eles tiveram que fazer pela frente, né, para tirar isso, mexeram muito, né, no meu intestino, no meu estômago, em tudo aqui por dentro. Então foi uma situação de readaptação muito difícil, sabe? Porque eu tive que me readaptar a fazer tudo, a comer, né? Eu não conseguia comer direito, tinha vezes que eu ficava empazinado, tinha vezes que eu bebia um golinho de água e eu já me sentia lotado com aquela coisa de que, meu Deus, eu tô empazinado, eu não tô aguentando mais nada. E eu sei que foi bem difícil essa parte por causa disso, porque eu não sabia como é que ia ser, eu não sabia como é que ia fazer, mas assim, o tempo todo Deus estava comigo ali, como eu sempre tenho dito, e foi muito bom, cara, foi muito bom porque eu senti realmente uma paz muito grande lá dentro do INCA, foi uma experiência muito diferente. Eu lembro que para levantar, para eu ir ao banheiro, para fazer qualquer coisa, para tomar banho, poxa, levantar da cama com a barriga toda aberta é bem difícil. Eu tinha que ficar de lado primeiro, e aí depois eu ir levantando de lado para ir, depois tentar sentar, né, para depois tentar ficar de pé. Porque eu não podia simplesmente fazer esse movimento basicamente de abdominal que a gente faz para levantar da cama, né? Então, assim, se disserem para você que você é sedentário, fala que você faz no mínimo uns 10 abdominais por dia quando você levanta da cama. Fica a dica. A segunda noite foi um pouco complicada. Na primeira noite minha mãe quis ficar comigo, ela ficou lá comigo, ela é da área de saúde, como eu já disse, então ela ficou lá para qualquer coisa lá me ajudar. E a noite foi assim, tranquila, eu acabei dormindo bastante, porque eu ainda estava um pouco grogue por causa da anestesia da cirurgia e por causa do catéter, ficava jogando morfina lá, né? Os 2 primeiros dias eu fiquei com esse catéter. Então, assim, acho que nas próximas 24 horas da cirurgia eu fiquei com o catéter. Na segunda noite eu já não estava mais, que a anestesista foi lá e tirou esse catéter de mim. Tem uma coisa bem curiosa nisso, porque
Se você não viu o outro vídeo e nem o primeiro, você tem que voltar lá para ver, porque senão você não vai entender a história na qual eu estou contando agora. Devido às coisas que aconteceram lá no pré-cirúrgico, lá, a tentativa lá de colocar a anestesia hack e depois não conseguindo, por causa daquilo tudo, a anestesista depois veio me visitar e ela fez uma pergunta bem peculiar para mim. A pergunta foi: Luan, você consegue sentir as suas pernas? E eu fiquei meio tipo, oi, tudo bom? As pernas tá boas, graças a Deus aqui, ó, tá mexendo aqui, tá tudo bem. Mas ela ficou bem preocupada, eu acho que por tudo que passou, como eu expliquei lá no outro vídeo. Então, a segunda noite, depois, aí elas tiraram, né, o catéter, e o catéter ele tinha uma bombinha que eu podia apertar nele, eu esqueci de mencionar isso. Se eu estivesse sentindo muita dor, eu apertava ele, que ele injetava um pouco mais de morfina lá na minha coluna para eu ficar tranquilão lá, né, para ficar relaxado. Só que, ao mesmo tempo, eu acho não, certamente esse botão é mais uma questão psicológica do que uma coisa realmente que vá fazer diferença ali, né? Realmente jogue a morfina em você ali, porque a médica falou que de 15 em 15 minutos ele injetaria morfina em mim. 15 em 15, meia hora, não lembro agora o certo. Mas se dentro desse período eu sentisse muita dor, era só apertar que ele injetaria mais um pouco. Sendo que ainda falou para mim o seguinte: se você apertar muitas vezes, ele não vai injetar. Ele vai injetar uma vez só e acabou. Sendo que na real, eu acredito que ele só injetava só de vez em quando, um pouquinho lá. Aí quando eu apertava o botão ele fazia um barulhinho lá para fingir que injetou. Era mais pro meu psicológico ficar relaxado do que para realmente injetar a morfina em si. Na segunda noite, a minha mãe tinha ido e meu pai ficou comigo lá. Nessa segunda noite, eu lembro que eu não estava conseguindo dormir direito. Eu estava sentindo muito refluxo, eu estava tendo muito refluxo. Eu não conseguia deitar completamente na cama, então eu tinha que ficar meio que 45 graus, mais ou menos, assim, sabe? De uma forma que eu não ficasse totalmente reto na cama. Porque se eu ficasse totalmente reto, eu começava a me vir ânsia de vômito, começava a vir refluxo, eu começava a fazer vômito, eu queria vomitar. Então eu meio que ficava com esse medo, né, de vomitar e tal. Então eu fiquei assim durante o segundo dia inteiro. E na segunda noite, pós-cirurgia, eu lembro que eu passei bastante mal e fiquei nessa, eu não conseguia dormir, porque eu ficava meio sentado e eu começava a sentir dor nas costas. E aí eu lembro que a minha mãe, o meu pai, perdão, ele ficou lá preocupado comigo e tal. E eu lembro que teve uma hora que eu tava passando muito mal, meu pai tava dormindo, e eu acordei vomitando muito, mas vomitando muito, jato. Sabe aquele filme do Exorcista, que a menina fazia aquele negócio nojento, que eu não vi, mas essa cena é clássica. Mas, cara, era um jato muito forte, porque eu tava, por exemplo, eu tava próximo da parede, mas ao mesmo tempo distante. Eu devia estar 1,5 metro, 2 metros da parede de distância, e eu vomitei na metade da parede. O jato foi muito forte mesmo. Então, assim, eu sujei a sala toda, e era um vômito preto, uma coisa, sabe, uma cor escura, assim, sabe, tipo Coca-Cola, né? E eu tava muito tempo sem beber Coca-Cola, tava anos sem beber refrigerante, então não podia ser Coca-Cola. E aí eu lembro que meu pai ficou super preocupado, meu pai ficou nervoso, chamou o médico, isso de madrugada. 3 e pouca da manhã, meu pai chamou o médico desesperado: doutor, vem aqui, porque, cara, na real meu pai achou que era sangue, né? Meu pai achou que eu tava vomitando sangue. Eu achei que eu estava vomitando sangue. Então eu vomitei durante muito tempo ali, eu fiquei vomitando. Meu pai depois me deu uma lata de lixeira lá, né? Lata de lixo, eu fiquei vomitando dentro da lata de lixo, eu enchi uns sacos lá. Eu tava vomitando muito, muito mesmo. E aí o médico, quando viu e tal, a coloração, ele explicou que na verdade aquilo ali que eu estava vomitando era suco gástrico. Eu estava vomitando o que chamam bilis, né? Que a gente produz muito isso. E como manipularam muito meus órgãos internos, como, né, tiraram, né, esse tumor que estava comprimindo os outros órgãos, como eu disse nos outros vídeos, corre lá pra ver. Então, assim, eles, como manipularam muito isso, foi tirado. E aí, meio que o meu estômago, o meu intestino, ele
meio que achou espaço ali, né? E meio que voltou ao normal. E ele começou a produzir muito. Temos espaço, temos que produzir. Produziu. E aí aconteceu isso. Deu vomitar, deu ficar passando muito mal e tal. E foi basicamente isso a segunda noite. Nos dias que se sucederam, eu lembro que eu já, no segundo dia, eu já estava sentado. Eu fiquei muito feliz com isso, porque dificilmente a pessoa consegue sentar já no segundo dia, porque é uma cirurgia muito grande dessa na barriga. No segundo dia eu estava sentado, e aí no terceiro dia eu já fiquei de pé já. Falei, não, vou ficar de pé. Aí já fiquei de pé já, e aí comecei a já querer dar umas caminhadas, que era bom eu caminhar. E aí, até porque o meu organismo tinha que voltar ao seu funcionamento normal, ele tinha que voltar. Então eu tinha que fazer as caminhadas, eu tinha que soltar flatulências, né? Eliminar gases, eu tinha que fazer essas coisas. O médico falou exatamente isso pra mim, que eu tinha que voltar a evacuar normalmente para poder ser liberado, porque só ia ser liberado se eu evacuasse normalmente. Eu não contei que eu fiquei com aquela sonda urinária, que é uma coisa bem difícil. Cara, mulheres, vocês passam por muita coisa na vida, mas eu acho que para o homem isso é uma coisa muito, muito sinistra, porque é um tubo enorme que entra num buraquinho, gente, e entra pelo pênis, e é uma coisa, cara, só de lembrar me deixa muito nervoso. E vem um negócio que você tá com vontade de fazer xixi e o seu organismo não entende que tá ali. Tem um negócio, a sonda fica dentro da sua bexiga, tirando a sua urina de lá. Então, assim, o seu organismo não entende isso. E aí você vem aquela vontade, você faz força, cara. Parece que vai vazar xixi, mas, cara, é uma sensação muito louca, muito doida. Não desejo isso pra ninguém, cara, porque é muito ruim. E na hora de tirar isso, meu Deus, é tirado a seco. Quando coloca, você tá dormindo, você tá apagado lá na cirurgia. Quando tira não, meu amor, quando tira ela, a enfermeira puxa o ar daquilo ali, porque aquilo ali entra uma mangueira normal, vai pra sua bexiga, e chega na sua bexiga ele infla, e fica uma coisa mais ou menos assim na sua bexiga, inflada ali, né, com o tubo saindo pelo pênis. E aí depois ela puxa o ar, ele volta ao normal e sai dali de dentro. Esse sai, é na marra, querida, assim, ó, puxando assim, ó, é na marra. E dói. Você fica urinando sangue durante alguns dias, é uma coisa bem complicada. Mas vamos falar de coisa boa. Tendo passado tudo isso, eu já estava andando pra caramba, o pessoal me chamava de maratonista lá, os enfermeiros me chamavam de maratonista aí, porque todo dia eu tava andando pra lá e pra cá, eu queria andar logo que tava andando, isso com soro, né, porque eu ficava com soro o tempo todo pulsionado aqui, tomando antibióticos, tomando alguns medicamentos pra ajudar na cicatrização, né. E eu ficava com o meu sorinho aqui assim, agarradinho e andando pelo corredor lá todo, lá dando rolé, o pessoal me chamava de maratonista lá. Ó, maratonista aí, maratonista aí, que eu ficava dando voltas lá. E era bem legal, né, o convívio foi bem legal, as pessoas lá foram muito abençoadas, me abençoaram muito. E cara, foi muito bom assim, a minha estadia lá por causa disso. Realmente foi graças às pessoas que estiveram lá comigo, tanto as visitas que foram lá, estar comigo um tempo, quanto os enfermeiros e os médicos foram muito importantes realmente, fizeram toda a diferença no meu dia a dia. O último dia lá no INCA, ele se iniciou de uma forma muito triste, que foi o dia no qual a gente perdeu o seu Cris, que virou um grande companheiro lá dentro. Foi um cara que me abençoou muito na minha estadia lá, as conversas que a gente tinha sobre a Bíblia, ele, eu, meu pai, meu avô, foi muito bom. Fizemos um grande amigo, a filha dele também, a Mônica, uma pessoa muito especial, que abençoou muito a minha vida, da minha mãe, do meu pai e do meu avô também. Então assim, eu queria deixar um abraço para a Mônica e para a família deles. Que Deus abençoe vocês, mano. Vocês abençoaram muito a minha estadia no INCA e tornaram a minha estadia mais leve. Então eu agradeço muito a vocês. O seu Cris, ele vai ser eternamente lembrado com carinho por mim e pela minha família. Isso eu posso garantir. Um beijão pra vocês. Depois dessa triste notícia, veio uma notícia boa pra mim, que foi a questão da minha liberação. Eu tive minha liberação, então foi um misto de emoções ali. Eu chorei a beça, eu fiquei muito grato a Deus.
por eu estar indo para casa para ser cuidado pela minha família. Então, ao mesmo tempo veio a gratidão, veio a emoção de ter perdido uma pessoa querida, e foi um misto de coisas, sabe, de sentimentos, de sensações, mas que me fizeram no final das contas bem, fizeram crescer, né? Essa é a verdade. Então, cada momento lá no INCA valeu a pena, porque eu saí de lá um homem diferente. Eu não era o mesmo cara que entrou lá. E isso é que vale a pena no final das contas. Essa basicamente é a história do qual eu fiquei internado no INCA dessa vez que eu descobri o câncer, na cirurgia que eu fiz agora, em 2019, né? Agora não, né? Já tem mais de um ano. Em 2019, e esse vídeo está fechando essa série desses 3, contando como foi a minha estadia lá no INCA, como foi a chegada, como foi a semana antes da cirurgia, né, no primeiro vídeo, como foi a cirurgia no segundo, e como foi o pós-cirúrgico, que eu enfrentei bastante desafios com relação a tudo isso que eu contei. Eu agradeço muito a você que acompanhou os 3 vídeos, a você que conseguiu aí falar um pouco do que você passou também, conversou comigo sobre, trocou experiência comigo. E nesse momento eu queria deixar esse canal aqui aberto para a seguinte questão: você que está passando por isso também, o câncer e qualquer outra doença ou qualquer outra coisa na sua vida, cara, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e vou deixar meu Instagram também. Vou tentar colocar ele aqui em algum lugar, algum canto aqui disso aqui que eu tô aprendendo agora a editar e mexer, então eu vou tentar deixar em algum lugar aqui pra gente ter um contato mais direto. Você que queira conversar comigo, você que queira contar um pouco da sua experiência de uma forma mais privada, né, até discreta. Eu entendo que às vezes a gente tem coisas pessoais que a gente não quer comentar numa rede social aberta, por exemplo, no YouTube aqui embaixo, você não vai querer expor a sua vida aqui. Então, se você quiser ter um contato mais direto, conversar comigo diretamente, né, comigo, eu vou deixar o meu e-mail. Você pode me passar um e-mail contando a sua história, a gente divide a história, eu conto mais detalhes do que aconteceu comigo, você me conta a sua história, e assim a gente se ajuda, a gente, sabe, faz meio que uma terapia um com o outro. Eu acho que isso vai ser bem legal. Inclusive, eu realmente gostaria que isso acontecesse. Então, assim, fica à vontade, me manda um direct no Instagram ou lá no Facebook, que também eu vou deixar a página também no Facebook linkada aqui embaixo. E esse vídeo vai ser postado no Facebook também, então a galera que estiver vendo pelo Facebook, quiser falar comigo no direct aqui, no Messenger, ou pelo Instagram, quiser falar comigo no direct, só me chamar no direct que a gente conversa, a gente troca essa ideia, tá bom? Essas experiências. Gente, é isso, eu agradeço novamente, imensamente a todos vocês que estão assistindo. Eu espero que Deus abençoe muito a vida de vocês, que esse ano de 2021 seja um ano abençoadíssimo, que a gente possa pegar tudo que a gente aprendeu em 2020 e colocar em prática, que seja um ano de colheitas boas pra gente. E é isso. Aí a gente se vê no futuro, a qual eu vou vir aqui e falar que eu venci o câncer mais uma vez, para a glória de Deus.